Agora são 8h30 em Campos. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos ao vivo aqui na Folha FM com Folha no Ar, primeira edição, neste 7 de setembro. E saudade dos desfiles de 7 de setembro, né? Ô, tempo bom, mesmo que a gente trabalhasse mais ainda o dia inteiro, mas era tão bonito ali, principalmente na 28 de março, né? Daquele tempo, então, é que tem mais saudade ainda. Olha, hoje o programa, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, está conversando, está recebendo aqui o professor Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF, e a gente desde cedo aqui já entendendo um pouco mais, né, desse momento que o país atravessa, através aí das colocações do professor Hamilton. Ô, professor, tem aqui várias perguntas do grupo, deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho essa capacidade de uni-las, talvez algumas até o senhor já começou a adiantar aí a resposta, mas tem aqui, por exemplo, a Silvana Venâncio, que é jornalista, mora em Bom Jesus, está sempre participando conosco, tem a Luciana Portinho, produtora cultural, e tem o João Monteiro, o João Pessoa, né, historiador e professor do IFE Guarulhos. E eles fazem aqui as suas perguntas um pouco que parecidas. A Silvana que distancia um pouco, mas ela diz aqui, dá para, depois desse 7 de setembro aí, né, dá para desenhar, o professor, o papel das instituições republicanas nesse pós 7 de setembro, que ela chama de 7 de setembro bolsonarista. E aí eu vou unificar aqui, até porque estão bem parecidas, as perguntas da Luciana Portinho e do João Monteiro, que é com relação a essa terceira via. A Luciana, por exemplo, coloca aqui: é possível o surgimento de um novo nome que empolgue a população brasileira, ou não passa de uma ilusão do centro democrático? E aí vem o professor também, João Monteiro, dizendo aqui, na linha dessa pergunta, o senhor avalia ser mais provável a consolidação de um candidato que represente essa terceira via, ou a fragmentação desse campo de diversas candidaturas avulsas? Professor Hamilton, desembola esse... Agradecer as perguntas e mandar um abraço para a Luciana. A Luciana foi também militante estudantil comigo nos anos 70, ela ali do movimento universitário, era do movimento secundarista. Então, muitas das coisas que eu falei aqui, a gente vivenciou também juntos lá no Rio de Janeiro, na redemocratização do Brasil. Bom, eu acho que essa questão como eu disse, talvez a variável estrutural da terceira via é que existe já um certo cansaço com a polarização, né? Digamos assim, você tem um terço polarizado para a esquerda, mais um pouquinho, e um terço menos um pouquinho para a direita, e um pessoal aí um outro terço tentando uma saída de centro, né? E do ponto de vista da expectativa, então tem espaço para a terceira via. Agora, tudo indica que, se ela acontecer, vai acontecer por obra e graça do eleitor, que vai ter que escolher e ungir essa terceira via, porque do ponto de vista da oferta, pode aparecer um nome novo, né? Mas, de novo, vai aparecer em meio a uma fragmentação. Então, de novo, esse nome novo terá que galvanizar, né? Assim como a candidatura mais estruturada até aqui, que é a do Ciro Gomes, tem essa pretensão e tem um potencial, né, pelo diálogo que está promovendo, né, está tentando promover, de atrair, captar. E as pessoas aí, pragmaticamente, acabar despejando o voto na reta final do Ciro Gomes para tentar romper a polarização. Então, eu acho, de fato, que nós não temos uma eleição já fechada no sentido da polarização. Eu acho que temos um terço para cada lado, mais ou menos, a grosso modo, e isso pode mudar. Então, a situação é volátil, né? Agora, do ponto de vista das instituições, eu acho que o que vai acontecer depois, a partir de amanhã, é a agonia da nossa crise. Nós estamos vivendo a crise, a gente fala da crise do governo Bolsonaro, mas a essa altura, né, a gente já está numa crise, num modo mais ou menos permanente de crise desde de 2013. Essa é que é a verdade,
né? A gente está num modo de crise permanente, né? Primeiro, com o estelionato eleitoral da Dilma, que abriu caminho para o impeachment dela, né, em cima dos crimes orçamentários e fiscais que ela cometeu. Depois, a crise vivida no governo Temer, porque a gente fala muito do governo Temer estabilizou, conseguiu tirar o país da recessão profunda, e o desenvolvimentismo populista do PT jogou, né, no Brasil, mas o Temer também foi um governo breve, que durou pouco, porque logo teve que lidar com as denúncias gravíssimas, né, da conivência do então presidente da República com os esquemas de corrupção institucionalizadas, né? Isso paralisou o governo dele, e depois veio o governo Bolsonaro, que é, digamos assim, o coroamento dessa crise permanente, né? E, mais uma vez, um governo, como eu disse, disruptivo, que não governa. Então, a gente está num modo permanente, as instituições estão... eu caracterizaria o momento como um estresse institucional, né? A gente está há 8 anos nessa crise, quase. Né? Vamos chegar em 2022 com 8 anos de crise permanente, ininterrupta, com uma situação econômica agravada pela pandemia. E se bem que a pandemia poderia ter sido um momento de saída da crise, né? O Bolsonaro passou longe do Bolsonaro, ele preferiu brigar com o vírus, mas seria um momento dele conclamar pela União Nacional, né? E orquestrar um consenso em torno do governo dele para tirar o país da crise que já está metido desde do final dos anos 80, desde o início dos anos 80, na verdade, e agravado pela situação da pandemia. Mas ele perdeu essa oportunidade, e eu encaro agora a situação como uma situação institucional muito frágil. Qualquer coisa que essa aventura bolsonarista, no sentido da revolução, dos homens armados para tomar o poder, eu acho que isso tudo pode ser um tiro no pé e num contexto onde as instituições também estão totalmente desmoralizadas, né? Vamos combinar, né? O STF jogou a toga no chão com aquela medida que anulou o processo contra o Lula, né? Um processo que você prende um ex-presidente, impede que ele se apresente para uma eleição, como em 2018, depois você diz, foi mal. Aquelas instâncias todas que julgaram, inclusive o STF, não podiam julgar nada, a primeira instância não podia julgar nada e ninguém podia julgar mais coisa nenhuma, porque não era instância competente. Quer dizer, é uma coisa inacreditável. Isso sim é coisa de república de bananas, né? O STF destruiu a reputação dele e abalou fortemente a convicção, que já não era lá grande coisa no Brasil, sobre a ideia da justiça brasileira, né? Do outro lado, o Legislativo é totalmente conivente com o desgoverno, né? Em particular, a Câmara, mas também o Senado. Quem controla o STF? Quem controla o governo? Também existe um papel do Legislativo, e o Legislativo se omitiu, já são mais de 100 pedidos de impeachment, né? Isso não é um fenômeno do Rodrigo Lira, do Arthur Lira. Não é um fenômeno do Arthur Lira, isso já veio lá com o Rodrigo Maia. Né? Isso, quer dizer, é um problema institucional, quer dizer, o cálculo político dos nossos representantes, sobretudo lá na Câmara, de um modo geral, é a sobrevivência política deles e a reeleição deles acima de tudo. É recursos públicos acima de tudo, eles acima de todos. É o lema dos nossos representantes políticos no Legislativo. E o Poder Executivo virou pivô, né, o pivô máximo. O chefe de governo e de Estado, o chefe de governo não governa, e o chefe de Estado quer desestabilizar as instituições estatais. Quer dizer, quer tirar, melhor dizendo, né, ele quer tirar proveito da desmoralização dos poderes. Então, a situação é quase uma tempestade perfeita. Então, o que vai acontecer daqui por diante, me parece, é uma acentuação dessa crise até 2022 ou até depois. Porque se a gente consegue passar pela eleição e a eleição de um presidente que não é o Bolsonaro, o que tudo indica, vai ficar a questão de como é que vai se governar um país nessas condições. Né? Isso para não falar do veto militar ao Lula, né? Que anima a ideia, né, que nos leva de volta ao passado, né, da eleição do Getúlio Vargas nos anos 50. Não deve ser eleito, se eleito for, não deve tomar posse, se tomar posse, não deve governar. Então, eu vejo um quadro
estrutural mais ou menos angustiante e agonizante de crise. Daqui por diante mais aguda, mas na verdade ela já está instalada desde 2013. Só fazer 3 apontamentos. Essa frase, Getúlio criou foi Lacerda, né? Carlos Lacerda. Sim. Jornalista, udenista, foi um grande governador da Guanabara, grande governador. Fez entre outras coisas, aterro do Flamengo. E foi comunista da juventude, Hamilton. Uhum. Foi líder da juventude comunista e teve amargas recordações desse período, porque a luta interna naquela época, o Luiz, era uma luta interna muito desonesta. Como o Lacerda era uma voz meio independente na juventude comunista, ele, em pleno processo de repressão lá no Estado Novo, ele foi meio que dedurado pelos próprios comunistas na Rádio de Moscou, entregaram o nome dele de guerra, clandestino, né? A luta política era muito, muito desonesta naquele momento também. E aí ele saiu do partido nesse contexto, aí, com um amargor muito grande sobre a liderança do Prestes ali, que era um stalinista, né? Também. Isso se tornou um liberal, né? Lacerda ficou marcado na política como liberal. Mas outro apontamento sobre o que você disse, você falou agora, você usou na mesma frase Bolsonaro e consenso. Isso me soou estranho e meio inconjugável na mesma frase. Mas, feitos esses 2 apontamentos, a pergunta de $1 milhão, né? Você falou em tiro no pé. O que você espera dessas manifestações de hoje? E se, na sua opinião, no lugar de dia D, isso não pode passar como uma batalha de Stalingrado, por exemplo, que definiu a derrota da Alemanha nazista? Eu acho que é muito arriscado, porque ele, ao mesmo tempo, o que é o racional nessa história? Ele quer mobilizar, ele precisa polarizar, né? Então, ele concentrou, ele sabe da fragilidade dele, ele está pretendendo concentrar em alguns espaços, onde tem Brasília, né, São Paulo, e aí tentar povoar o resto com caminhoneiros, manifestações. Ele quer criar a imagem de força a partir de algumas concentrações, né, sobretudo Brasília e São Paulo. Agora, isso aí, então, ajuda, quer dizer, ele a dizer, olha, não estou nas cordas, eu tenho apoio popular, né? Coloca ele ali em pé para a disputa eleitoral. Agora, uma outra variável que é nova é a mobilização de gente armada. Essa mobilização de gente armada, que é uma coisa nova na disputa política brasileira, ela tem ela é uma faca de 2 gumes, porque a gente lembra com as manifestações de esquerda, sempre acabavam no final no anticlímax dos black blocs e das depredações, das arruaças, que prejudicou muito o movimento progressista, na crítica do movimento progressista em relação à crise das instituições. Esse perigo ronda a mobilização bolsonarista, né? Quer dizer, eles podem passar a ideia também de violentos, turbulentos. Começa, inclusive, as dissidências que já aparecem no campo do empresariado, em relação à instabilidade política criada pelo próprio governo, já aponta, né, o quanto isso é criptonita para ele, né, o quanto isso é uma situação perigosa. Agora, eu acredito que se o planejamento dele der certo, o problema é que é muito arriscado, a gente não sabe o que acontece com gente armada desfilando na rua, né? A gente lembra lá daquela cena trágica, né, do policial baiano que surtou lá, vestido de Rambo, e acabou dando tiro nos próprios colegas. A gente não sabe como é que as pessoas vão se comportar, né? As pessoas armadas, sei lá, quantos surtados tem aí armados que não vão querer passar como herói, né? Enfim, vão morder a isca dele, porque ele está insuflando isso. Mas se eles conseguirem passar por essa aprovação, eles vão ter feito uma mobilização que aponta para a possibilidade, durante a campanha eleitoral, de uma radicalização que pode vir a ter atentados, né, a tiro, a faca, enfim, aquilo que já aconteceu em 2018 como um episódio, né, assim, destacado de violência, que foi a facada no Bolsonaro, pode acontecer agora de maneira mais generalizada. Teve episódio também dos tiros na caravana do Lula. Então, essas coisas podem se tornar uma gramática nova na disputa política. E aí, isso, de fato,
leva você a uma situação de desordem, porque se isso casa com a insatisfação popular, a inflação, o aumento da incerteza alimentar e também a desesperança das pessoas, junto com isso uma greve de caminhoneiros, que é sempre estratégica nessas crises, né, na América Latina, você tem o caldo de cultura para uma desordem que pode ocasionar uma intervenção militar, né? Então, seja em qualquer um dos desdobramentos, seja o excesso de violência por parte de militantes armados, seja a desordem que ele conseguiu impor, eu acho que ele vai sair prejudicado disso, viu, Luiz? Eu acho que uma intervenção armada a essa altura, num contexto de desordem, seria uma intervenção contra os militantes armados do bolsonarismo. Que até então aqui a esquerda não mordeu sabiamente, a esquerda não mordeu essa isca, entendeu? A esquerda conseguiu segurar os seus radicais e até aqui, inclusive, se especula que qualquer ação violenta que aconteça seja obra dos próprios, da própria extrema-direita tentando se vitimizar e tentando criar factoides para justificar a perseguição, né, que eles supostamente sofrem, como da liberdade de opinião, liberdade de manifestação, etc, etc. Eu vejo o quadro muito ruim, o desdobramento para eles, né, para a extrema-direita daqui por diante. É muito arriscado o jogo deles. Você tocou na sua resposta em vários pontos que eu queria destacar. A semana passada, houve sinais assim, muito visíveis para quem sabe lê-los de desembarque do governo Bolsonaro. Na terça-feira, 7 entidades do agronegócio soltaram manifesto em apoio à democracia. Estava marcado para terça-feira um manifesto parecido da FEBRABAN, que reúne os bancos do Brasil, com a Fiesp. A Fiesp deu para trás o FEBRABAN tocou o F, e ainda reuniu outras entidades muito representativas também, FEComércio, mais uma associação do agronegócio. E também na quinta-feira, 300 empresários de Minas, o Estado, né, economicamente falando, a segunda força da União, só perde para São Paulo, já passou o Rio há muito tempo. E também uma nota de apoio à democracia, enfim. O mercado está desembarcando do projeto que apostou muito em virtude de Paulo Guedes, né? Pelo visto, o mercado se cansou do posto Ipiranga vendendo gasolina a R$7 o litro. Mas teve outros movimentos. A PGR, a subprocuradora-geral, a Lindora Araújo, não é isso? Sim. Ela, que é conhecida por frequentar, inclusive, os filhos de Bolsonaro, ela que tinha anteriormente sinalizado para a prisão domiciliar de Roberto Jefferson, antes de Augusto Aras ser indicado ao cargo, depois que ele foi indicado, não precisa mais ter compromisso político para estar lá, que vai ficar os 2 anos de mandato aí, e a sua subprocuradora Lindora, que é a mais bolsonarista da PGR, endossou a prisão de Roberto Jefferson, emitido para Alexandre de Moraes, por racismo e incitação à violência. Chamou o embaixador chinês de macaco. E também o seu estilo, sempre muito contido, muito equilibrado, muito, né? É um dos nomes é um dos nomes possíveis para a terceira via. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele negou de cara o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, que ingressou Bolsonaro no Senado, como você corretamente falou, amigo, que é a maneira que você tem de controlar o Senado, controlar o Supremo é pelo Senado, está na Constituição. Você não vê muito claramente esses sinais de desembarque do governo Bolsonaro, ou não? Perfeito, acho que a tua análise é perfeita. Inclusive, esse último movimento da Procuradoria-Geral aí mostra que a situação, a própria burocracia começa a perceber que tem que ter um dia seguinte aí desse alopramento, né? E já se prepara para um cenário sem Bolsonaro, né? Concordo com você que os sinais são de que ou o Bolsonaro... aliás, ele falou isso, né?
meio na linha castrista, do pátria livre ou morrer, né? Ou ele ganha ou ele perde. Então, ele próprio tem a noção de que é um tudo ou nada, aonde a tendência é ele perder, porque as forças vivas do país não encontram nele solução de nenhum problema. Nessa altura, nem o empresariado, que, no final das contas, já conta lá com um congresso que, francamente, favorável às suas pautas, né? Pelo menos em parte, né? E de outra também é um congresso populista, gastador, e gastador aqui naquele sentido de ganhar voto, né? Não é de gastar em função do desenvolvimento, mas gastar em função de ganhar voto, né? Torrar mesmo dinheiro para ganhar voto. Então, eu tenho a impressão que esses setores todos da burocracia, e aí eu incluo também a burocracia militar, burocracia civil, burocracia militar, classe política, empresariado e a população mais bem organizada, informada, inclusive as igrejas, né? A Igreja Batista fez um movimento, e outras igrejas estão fazendo, elas já percebem que o tudo ou nada do Bolsonaro tende ao nada e já preparam o terreno para o dia seguinte a essa aventura, né, disruptiva do Bolsonaro. O problema é que a disrupção, a gente nunca sabe exatamente como ela acontece. Mas eu imagino que acaba sendo, as Forças Armadas vão ter que ser chamadas para colocar ordem na desordem que ele está tentando criar. E isso vem no sentido de manter as instituições, de manter a ordem pública, o que é novo nesse cenário, né? Tudo é muito novo, né? De um modo geral, a gente mesmo, quando fala da questão da intervenção militar, está falando ela como, historicamente, uma forma de conter a emergência democrática, a emergência popular, sobretudo da classe trabalhadora, né? Que é o que tradicionalmente encarna a ideia de subversão no Brasil. Mas agora não. Agora eu imagino que a grande probabilidade é que as Forças Armadas sejam chamadas para manter a ordem, para conter esses grupos armados do bolsonarismo. Uma pergunta aqui do Alcenir Bueno, feita no streaming. Professor Hamilton, a interferência do capital estrangeiro sob o ponto de vista político na eleição presidencial de 2022 ocorreria sob outra estrutura, comparando com 2018? O capital financeiro, né? O capital financeiro é a classe, a fração, a gente, né, chamaria sociologicamente, a fração hegemônica do empresariado brasileiro, da burguesia brasileira. É muito elucidativo a propositura da FEBRABAN, porque, no final das contas, o que marca essa dominação financeira sobre o processo de redemocratização do Brasil? É que nós deslocamos completamente a discussão da democracia, descolamos a discussão da democracia, a construção da democracia, melhor dizendo, do projeto de desenvolvimento. A hegemonia financeira sobre a nossa democracia, desde a redemocratização de 85, ela está calcada na ideia do consumo, e do consumo de massa, da incorporação dos pobres ao mercado de consumo. E como é que você faz isso? Através do crédito, sobretudo privado, né, com altas taxas de juros, né, e uma deflação e uma inflação sustentada por um câmbio valorizado em que você importa produtos chineses. Essa equação que nos trouxe até aqui e que deu o caráter de massa da nossa democracia até aqui. Vamos lembrar de novo, eu relembro a questão do frango a R$1 lá do Plano Real e do Bolsa Família e também do crédito consignado, né, do governo Lula, porque foi uma maneira de tentar driblar os altos juros, né, criando um crédito especial, né, endividando os idosos, né, para manter a roda do consumo girando. Então, essa dominação, ela se esgotou, porque a gente chegou assim ao ápice da desindustrialização, da destruição das cadeias produtivas, e a ideia de que você pode sustentar um Estado desse tamanho, sem cadeias produtivas complexas, é uma completa miragem. Você não tem mais como sustentar Centrão, sustentar Supremo Tribunal, sustentar essa burocracia enorme, né, administrativa, né, dos três poderes,
Fora para não falar da corrupção e para não falar dos subsídios, né? E para não falar da dívida pública, com juros escorchantes, né? Que estrangula o orçamento federal e os orçamentos estaduais e municipais também. Você não tem mais como manter essa estrutura toda funcionando com uma economia que definha, com a galinha dos ovos de ouro, que cada vez produz menos ovos. A gente está naquela situação, um pouco como o Raimundo Faoro, ele descrevia o Estado lusitano no auge do mercantilismo. O Estado patrimonialista lusitano sugou tanto o capital mercantilista que impediu o florescimento da indústria portuguesa e acabou deixando Portugal de quatro diante da Inglaterra, prostrado diante da Inglaterra. Né? Os excedentes de capital de Portugal foram para a Inglaterra ajudar a financiar a Revolução Industrial. Então, há um esgotamento desse modelo da FEBRABAN, de modo que eu acho que a democracia, tal como pensada pela FEBRABAN, de certa maneira, também pelo PT, também pelo PSDB, para não falar dos outros grupos, ela está esgotada. Esse é o grande drama da situação atual. É que aquilo que a gente tem como alternativa ao bolsonarismo se esgotou, portanto, não é uma alternativa. A continuidade da nossa democracia baseada no consumo de massas por esses mecanismos está totalmente esgotada. Não é possível mais a gente ir para a Disneylândia quantas vezes a gente quiser, com base num câmbio que destrói emprego aqui dentro e destrói cadeia produtiva. Porque é muito legal, a gente adora viajar e tudo mais, mas depois isso é só por alguns meses do ano. Depois você vai ter que viver numa economia que só oferece empregos de baixa qualidade, de baixa remuneração, quando oferece, né, carteira assinada. Então, eu acho que a FEBRABAN não é uma alternativa. A democracia que a gente teve até agora não é uma alternativa. Acho que ela está em crise, tanto em termos institucionais como de projeto de nação e de desenvolvimento. Eu acho que a gente vai ter que agora, a partir dessa crise, a alternativa ao Bolsonaro é retomar o processo de desenvolvimento e repensar a construção do Brasil em termos das reformas institucionais, da reforma intelectual moral. Não pode criar uma nação consumista. Uma nação se faz em cima do trabalho e do estudo. Não se pode imaginar a criação de uma nação consumista. Eu vou dizer, bom, mas os Estados Unidos e a Europa também. Sim, mas os Estados Unidos e a Europa fizeram revoluções industriais e chegaram ao patamar de um welfare state, entraram nessa decadência financista também. Mas eles têm gordura para queimar, né? Eles eram até ontem as nações hegemônicas. Agora, estão queimando a gordura. Nós não temos essa gordura para queimar. Nós já estamos no osso, né? Então, nossa situação é mais dramática em relação à decadência da democracia, a crise da democracia. Porque democracia nenhuma foi construída em cima de recessão econômica, desamparo social e falta de expectativa de mobilidade social. Ao contrário, se você for olhar a história da democracia ocidental, toda ela foi feita na esteira da Revolução Industrial e da ascensão do consumo e da produção, mas o consumo puxado pela produção. Isso que foi a base de estruturação da democracia ocidental, que agora está totalmente solapada e está em crise. Né? Acho que a gente tem que pensar nesses termos um pouco mais largos para entender a crise internacional das democracias e, em particular, a crise brasileira. São 8h59, chegando ao final do programa. Acho que o Nogueira pode querer fazer uma pergunta, mas só sobre o que você falou aí, alguns apontamentos. É bom lembrar, é uma coisa que pouca gente sabe, né? A Revolução Industrial Inglesa foi financiada por ouro de Minas Gerais. Tratado de Método, Marquês de Pombal, Tratado de Pano e Vinho, né? A Inglaterra vendia para Portugal esse de algodão, já era maquinofaturado, e comprava vinho do Porto. Você para pensar a demanda de um país de tecido de algodão para vinho do Porto, você vê a diferença que vai dar e foi pago por ouro de Minas Gerais. A segunda coisa que você falou antes também, o frango Fernando Henrique, né? Picanha do Lula. De fato, a população pobre desse país não consumia proteína animal, a verdade é essa, salvo raras exceções. E passou a poder fazê-lo com frango no governo Fernando Henrique,
e carne bovina no governo Lula. Depois veio a recessão de Dilma, que criou-se, que está aí até hoje, né? Concordo com você, o PT tem sua parte de culpa, não é pouca, sobretudo nos dois governos Dilma, e está descendo ladeira abaixo com o Bolsonaro. Mas, assim, esse povo que passou a comer frango com o Fernando Henrique, passou a comer carne bovina com Lula, hoje está comendo osso de boi, né? E farelo de arroz. Então, a situação realmente é muito complicada. E cozinhando a lenha. Deixa eu só colocar aqui, se vocês me permitem, são 9h01. O tradicional Rolls Royce entrou na avenida agora com o presidente da República e, pelo que eu vejo aqui nas imagens ao vivo aí, sim, bastante criança, muitas crianças. Ali pelo menos 3, 6, não dá para contar aqui. Tem bastante criança. Agora ele tudo atenuar a ideia de uma manifestação violenta, né? Amada para ser violenta. Pois é, a Luísa fez a pergunta do milhão, deixa eu fazer a do meio milhão. Então, aqui, se for possível, professor Hamilton, já são 9h02, então, só para a gente encerrar o programa, tem golpe ou não tem? Não, por enquanto, o golpe é de marketing, né? É de você jogar com a ideia de mobilização popular, isso é natural da democracia, ao mesmo tempo que você mostra que tem uma arma na cintura, né? O problema é que quando você começa a apresentar a arma na cintura, o jogo começa a ficar um jogo perigoso, né? E muito instável. De modo que eu acho que daqui por diante, a arma agora está em cima da mesa, né? E isso pode, a gente não sabe para onde isso pode ir, né? O fato de que você agora joga o jogo da política com a arma na mesa ou na cintura, isso abre uma possibilidade penumbrosa, né, de um desenvolvimento ruim para a nossa crise. Agora, eu pontuaria que a crise vai muito além do Bolsonaro, vai muito além desse episódio. Apenas isso é o coroamento do nosso processo de decadência e de desagregação política, econômica e até civilizacional. Eu acho que a gente tem que, a partir desse momento, refletir sobre o que a gente fez da nossa democracia, o que a gente está fazendo, que as elites estão fazendo do nosso país, né, em termos de oferecer saídas, porque o povo tem suas razões, como falou o Aloysio, né, que são as razões da sobrevivência, são razões extremas, né, de sobreviver, manter a família, mas as elites de todos os grupos, de todas as classes, têm a obrigação de entender como se faz, quais são as saídas, né? O papel das elites é esse, como é que põe de pé, como é que faz funcionar, né? As elites não podem se jogar a uma disputa ensandecida pelo poder na base do nós contra eles, não pode ser assim, né? Temos aí uma tarefa de reconstruir o Brasil. Acho que essa é a grande questão que se coloca nesse 7 de setembro para a gente refletir. Olha, muito bom, né? Feliz foi o Aloysio aí que teve a ideia de convidá-lo para hoje. Eu acho que a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Muito bom poder recebê-lo sempre aqui, em especial nesse 7 de setembro. Luz aí pra gente. Professor, um grande abraço, bom dia para o senhor e até a próxima, que seja em breve, se Deus quiser. Bom feriado aí para o senhor. Eu agradeço o convite e deixo um abraço aí para vocês e todos os ouvintes aí da rádio e da TV. É um prazer estar aqui. Aloysio, são 9h04, bom dia também, né? Obrigado aí por mais essa participação no Folha no Ar, primeira edição, e amanhã estaremos de volta às 7 da manhã. Desculpa. Só confirmando, às 7 da manhã, se Deus permitir. Amanhã vamos trazer outro professor, outro intelectual de muito bom nível de campos. Bom, Hamilton também não é campista, mas a gente importou aí, fez boas importações da capital. E o Arthur Sofiati, agora é Arthur, né? Historiador. Eu deixei Hamilton para hoje, porque o Sofiati falou, olha, historiador é bom falar do passado. E vamos esperar os fatos acontecerem para poder comentar.
E amanhã vamos ficar na lesão dele. Um bom álibi esse para sair dessa roubada de 7 de setembro. E amanhã vamos estar aqui, né, avaliando o que aconteceu, esperemos e torçamos para que tudo ocorra sem invasões, sem violência, né? Que esquerda, direita, centro é tudo brasileiro, né? Somos todos brasileiros, a gente tem que achar o que nos une dentro disso, né? E parar de realçar o que nos separa. Enfim, a torcida para que tudo corra bem. Perfeito, sim. Faço aí até as palavras do professor, sim. Perfeito. Vamos parar de realçar essa coisa que nos separa e vamos seguir numa direção só. Bom, para quem vai continuar ligado aqui na Folha FM, né, boa escolha. Vamos de música de qualidade, informação também. Estamos, né, de olho aí nessa movimentação toda e ao longo da nossa programação estaremos mantendo você bem informado. Mais uma vez, Hamilton, bom dia. Bom feriado aí para o senhor. Obrigado pelo carinho, e o Aloysio também, mais uma vez, bom dia e até amanhã às 7 da manhã. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.